Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje. Eu sou a professora Cristina Klug e nesta aula falarei sobre a linguagem da pintura, técnicas e materiais e também análise de obras de arte. Vamos lá? Pintura, técnicas e materiais. Seja bem-vindo, aluno. Seja bem-vinda, aluna. Nesta aula, iremos aprender sobre o conceito de pintura, materiais tradicionais da pintura, a evolução da pintura, a pintura na contemporaneidade e outras possibilidades na pintura. Sendo assim, serão apresentados aspectos referentes à linguagem da pintura e suas possibilidades formais e conceituais, ressaltando que o elemento fundamental da pintura é a cor. A relação formal entre as massas coloridas presentes em uma obra constitui sua estrutura fundamental, guiando o olhar do espectador e propondo-lhe sensações de calor, frio, profundidade, sombra, entre outros. Mas em que consiste a pintura? Bem, esta técnica consiste em aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície bidimensional, de modo a colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em particular, é a arte visual na qual se pinta em determinados suportes, tais como papel, tela, madeira ou uma parede, como a pintura de um mural de afrescos ou, atualmente, os grafites. Os gêneros da pintura são as temáticas mais tradicionais definidas durante a história da arte. Pode se estender para outras técnicas além da pintura. Primeiramente, a paisagem, que é a representação de ambientes externos. O gênero paisagem é usado para designar as cenas em que a paisagem predomina sobre qualquer outra figura representada. Seus subgêneros são marinas, panorama, paisagem campestre e urbanas. Como exemplo, temos a obra do artista Claude Monet, intitulada A Lagoa de Lírio d'Água, produzida em 1899. Em seguida, o retrato, que é a representação de pessoas ou até animais. Possui os subgêneros autorretrato, que é quando o próprio artista se representa. O retrato, quando representa outra pessoa. E o nu artístico. Como exemplo, o autorretrato da artista Frida Kahlo, produzido em 1941. O próximo gênero é a natureza morta, que é um tipo de representação de seres inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarras de metal, porcelanas, dentre outros objetos. É comum a representação de crânios e ampulhetas na natureza morta para nos lembrar da efemeridade da vida. Como exemplo, uma obra do artista Paul Cézanne,
intitulada A Cesta de Maçãs, Frutas, Garrafa, Biscoitos, produzida em 1895. Por fim, o gênero abstrato, que faz parte da arte abstrata, também conhecida como abstracionismo. É uma corrente artística que apresenta como aspecto principal a reprodução de elementos de modo não real. Ou seja, esse gênero não retrata objetos e cenários que façam parte da realidade das pessoas em um sentido concreto. Como exemplo, a obra do artista Kandinsky, intitulada Composição 8, produzida em 1923. A respeito das técnicas e materiais da pintura. Dentre as técnicas e materiais da pintura estão o afresco, a têmpera, guache, a tinta a óleo, a acrílica, a aquarela, havendo outros ainda. Dessa forma, a seguir será contextualizada a evolução da pintura na história da arte, acompanhada dos seus diversos materiais e técnicas utilizados no campo das artes visuais. Veja, a natureza da técnica pictórica é determinada pelo aglutinante, sendo que eles podem ser solúveis em água, como a gema de ovo, as gomas vegetais ou a cal, ou gordurosos, caso dos óleos e ceras, como mencionado acima. Os antigos pintores fabricavam suas cores de modo que a execução de uma pintura dependia de importante fase prévia, muitas vezes cheia de experimentações técnicas. O afresco é uma técnica de pintura mural em que o pigmento puro é misturado apenas com água e aplicado sobre uma superfície ainda úmida de gesso ou cal. As cores impregnam esse revestimento, tornando parte integrante da parede ou teto. Por isso, a durabilidade do afresco é muito grande, mas sua execução sempre exigiu muita perícia dos pintores, já que não permite correções. Como exemplo, uma obra do artista Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, que foi produzida entre os anos de 1506 e 1510, medindo 5 por 7 metros. A pintura a óleo é uma técnica que utiliza óleos para diluir os pigmentos. É aplicada a qualquer tipo de suporte. Entretanto, é mais utilizada sobre madeira ou tela, que são tecidos esticados sobre uma moldura de ripas de madeira ou chassi. A pintura a óleo oferece vantagens técnicas apreciáveis, como brilho e textura. E há a possibilidade de fazer correções ou de sobrepor várias camadas pictóricas que produzem transparências e veladuras. Como exemplo, uma obra do artista Edouard Manet, intitulada Um bar no Folies Bergère, produzida em 1882, medindo 96 por 130 centímetros. A têmpera
Esta técnica utiliza gema de ovo ou colas vegetais como aglutinante. Pode ser aplicada a diversos suportes, sobretudo madeiras e paredes murais. Oferece uma vantagem em relação ao afresco: a possibilidade de retificações, mas em compensação não adere tanto à superfície, tendo uma durabilidade menor. Como exemplo, a obra do artista Botticelli, intitulado Nascimento de Vênus, que trata-se de têmpera sobre madeira, medindo 278,5 por 172,5 centímetros. Ela foi produzida entre os anos de 1484 e 1485. Aquarela. Esta técnica utiliza apenas água para dissolver as cores. Exige grande rapidez e segurança na sua execução e permite a criação de delicadas transparências, muito utilizada pelos artistas para estudos. Como exemplo, a obra do artista William Turner, intitulado Lago de Zug, produzida no ano de 1843. Trata-se de aquarela sobre grafite e mede 29,8 por 46,6 centímetros. O guache, que usa gomas, sobretudo goma arábica, como aglutinante, geralmente aplicado sobre tela ou papel. Produz texturas pastosas e grossas de grande expressividade. Como exemplo, uma obra do artista Joan Miró, personagem atirando uma pedra em um pássaro, produzida em 1926. A tinta acrílica, que produz uma pintura plástica, fabricada industrialmente com resinas sintéticas. Consegue tonalidades uniformes e a possibilidade de diferentes texturas com secagem rápida. Como exemplo desta técnica, a obra do artista Emerson Persona, intitulada A Cama, produzida em 2010 e mede 120 por 145 centímetros. A respeito da evolução da pintura, iniciando pela arte pré-histórica. Veja, a pintura das cavernas é a mais antiga representação artística do homem. Sendo assim, o homem das cavernas registrava no interior das cavernas o seu cotidiano, por meio do desenho e da pintura. No período denominado de Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que ocorreu há aproximadamente 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás, surgiram as pinturas rupestres. A arqueologia encontrou indícios das primeiras pinturas utilizando mais de 3 pigmentos ou cores. Destacavam-se como pinturas vibrantes, que tentavam imitar a natureza com realismo, a partir das observações feitas pelos homens em suas caçadas. Foi encontrada em Altamira, na Espanha, a pintura de um bisonte, que trata-se de um ancestral da vaca. Foi feita uma tentativa de dar volume à pintura com a utilização da técnica do claro e escuro. Sobre a Idade Antiga, no Egito,
a arte possuía a finalidade de exibir os elementos fundamentais de uma obra, surgindo, portanto, as figuras humanas sendo desenhadas seguindo um determinado conjunto de convenções formais, como a lei da frontalidade, com a cabeça e os membros de perfil, enquanto os olhos e o corpo surgiam de frente. A hierarquia religiosa, onde as figuras com maior importância social deviam ter uma dimensão superior às restantes. A bidimensionalidade, sem sugestão de profundidade. E a representação das figuras em séries lineares, sem sobreposição. A pintura egípcia pode ser descrita em 4 passos, sendo o processo de preparação da parede, para posteriormente ser executada a pintura. No passo número 1, a parede era nivelada e usualmente coberta por uma camada de estuque, que era polida. No passo 2, então um quadriculado era pintado para dar noção ao futuro desenho. Essa técnica permitia que o desenhista se guiasse e pudesse transferir a ilustração, que provavelmente já estava feita em uma superfície menor para a parede. No passo 3, alguns remanescentes arqueológicos nos sugerem que um rabisco era feito primeiro e depois era corrigida por um desenhista mais experiente. No passo 4 e final, para a obtenção das cores, dispunha-se de minerais como ocre ou sulfato de arsênico, em que se obtinha o amarelo claro, a malaquita e cal para obtenção do verde, o carvão originava o preto, o óxido de ferro ou hematita para obter o vermelho, o silicato de cobre ou os sais de cobalto davam origem ao azul, sendo que esses materiais eram misturados com clara de ovo ou cera de abelha, para criar uma consistência pastosa. Por fim, pode ser afirmado que as pinturas egípcias possuíram um papel relevante para esta civilização, que se desenvolveu às margens do Nilo, sendo que essas pinturas foram utilizadas como uma forma de comunicação e uma forma de conduzir ou garantir que os mortos alcançassem seus desejos após a morte. A respeito da Idade Média, foi um período aproximadamente entre os anos de 476 e 1453. E se configura como um período de consolidação na Europa Ocidental do feudalismo, sistema socioeconômico predominante na era medieval. No Oriente, o período foi evidenciado por 2 fortes impérios, o bizantino e o árabe. Na Idade Média, a leitura era uma atividade exclusiva dos membros da igreja, o clero, e dos nobres, pois poucas pessoas sabiam ler. Foi uma época denominada culturalmente pela religião, criando uma sombra sobre as artes e as ciências, impedindo-as de evoluir livremente. Por isso, foi considerada a Idade das Trevas. Na imagem de Giotto, intitulada A Lamentação, trata-se de um afresco produzido em 1306, vê-se uma deposição de Cristo, a Lamentação de Maria, dos apóstolos, algumas beatas e anjos no céu.
gestos emocionados, expressões de sofrimento evidenciam o pesar de Maria. Vê-se também um pequeno monte, uma árvore e o céu. A obra traduz a dor daqueles que perderam seu mestre e, principalmente, Maria, que perdeu seu filho. Os anjos no céu, em movimentação, observam a cena como que aguardando a chegada de Cristo aos céus. A respeito do Renascimento. Foi um período entre os séculos XV ao XVI. Foi considerado um importante movimento de ordem artística, cultural e científica, promovendo muitos avanços. A pintura renascentista surge na Itália durante o século XV e funda um espírito forjado de ideias novas e forças criadoras. Desenvolve-se nas cidades italianas de Roma, Nápoles, Mantua, Ferrara, Urbino e em Florença e Veneza, que eram os principais centros. Entre os séculos XV e XVI, com condições econômicas, políticas, sociais e culturais favoráveis ao desenvolvimento das artes como a pintura e com inspiração do humanismo. Esta obra é do artista Leonardo da Vinci, intitulada A Última Ceia. Trata-se de têmpera, gesso acrílico, mastique, breu, produzida no ano de 1498. A obra A Última Ceia, de Da Vinci, mede 4,6 metros de altura por 8,8 metros de comprimento. A obra não é um afresco, porque não foi criada em gesso úmido, como usualmente era feito na época. Da Vinci rejeitou a técnica tradicional, porque desejava alcançar uma luminosidade maior e pretendia pintar com calma, sem a pressa que o gesso exige dos artistas por secar rapidamente, para dedicar todo o tempo necessário a cada detalhe. O artista inventou uma técnica própria, utilizando tintas, têmpera sob pedra, após preparar a parede para receber a pintura. Veja que interessante. Leonardo acreditava que postura, gesto e expressão devem manifestar as noções da mente. Portanto, cada um dos 12 discípulos reage de uma maneira adequada à personalidade de cada um. Por fim, ocorreu um estudo complexo de emoções humanas distintas, planejada a partir de detalhes, em uma composição que é de extrema complexidade e que resultou numa obra grandiosa. A respeito do barroco. É um estilo artístico que surgiu no século XVI e se estendeu até o começo do século XVIII. Caracterizado por ter uma estética com excesso de ornamentos e representações do divino. Possuía as seguintes características: a grandiosidade, o barroco. É um estilo artístico que surgiu no século XVI e se estendeu até o começo do século XVIII. Caracterizado por ter uma estética com excesso de ornamentos e representações do divino. Possuía as seguintes características: a grandiosidade, a teatralidade,
e o movimento. Como exemplo, uma obra do artista Caravaggio, intitulado Vocação de São Mateus. Foi produzido entre os anos de 1599 e 1600. Perceba que, na obra, o holofote de luz entra pela parte superior do lado direito. Foca Mateus e seu grupo com intensidade, de uma forma teatral, como se quisesse mostrar que ali está o escolhido por Jesus. Mateus aponta para si, surpreso com o convite, pois sua única preocupação era coletar impostos. Dois de seus amigos voltam-se curiosos para Jesus. E São Pedro, enquanto os outros dois continuam entretidos na contagem do dinheiro, sem perceber a presença de Cristo e de seu apóstolo. A iluminação na cena é irreal. A luz é o elemento responsável por divinizar a cena, ao lado da auréola sobre a cabeça do mestre. Sem ela, a composição perderia todo o seu caráter religioso. Também evidencia o gesto de Jesus, que aponta o seu dedo para Mateus. A luz que ilumina a cena não vem da janela, mas de um ponto fora do quadro. Caravaggio compôs esta tela de óleo sobre tela, com cores vivas, usando contrastes ousados de vermelho, dourados e verdes, e ainda texturas diferentes de veludo e pele macia. O artista dá contraste aos gestos e expressões. O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França na segunda metade do século XIX. E o termo impressionismo surgiu após a primeira obra do pintor francês Claude Monet, chamada de Impressão, Nascer do Sol. Esta obra é um óleo sobre tela e foi produzida em 1872. Nesta pintura, a principal proposta do impressionismo era mostrar os efeitos da luz no ambiente e ainda apresentar as impressões pessoais dos artistas em relação ao que observavam, por meio de cores primárias, chamadas de cores puras, sendo que as principais características do impressionismo eram o destaque para temas da natureza, especialmente paisagens. Havia a valorização da luz natural, o uso de sombras coloridas e luminosas, e havia foco nos estudos dos efeitos ópticos, ilusões. Iniciou, portanto, um movimento de valorização pela pintura feita ao ar livre e não somente nos ateliês, como praticado anteriormente. Ocorreu uma preferência pela mistura de cores, através da ilusão de ótica e não pela técnica, mesclagens. Isso significa que não há mistura de cores para criar novas tonalidades, mas a utilização de pigmentos primários justapostos e a aplicação das leis das cores complementares. A respeito do pós-impressionismo. Este foi um movimento artístico que ocorreu na Europa, essencialmente na França no final do século XIX e início do século XX.
O movimento teve influência principalmente na pintura e na escultura. Veja, a corrente pós-impressionista não foi homogênea. E da mesma forma, a arte produzida nesse período tem diversas características. Dessa forma, é possível elencar algumas particularidades nas obras dos artistas, como, por exemplo, o subjetivismo, a liberdade cromática, a valorização da luz e textura, a utilização da técnica pontilhista, a valorização de temas do cotidiano, a bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Como exemplo, uma obra do artista Vincent van Gogh, intitulada Noite Estrelada, produzida em 1889. Vincent van Gogh pintou essa tela quando estava no hospício de Saint-Rémy de Provence, onde se internou voluntariamente em 1889. Van Gogh teve uma vida emocional conturbada, sofrendo de depressão e surtos psicóticos. Durante o tempo em que esteve internado, realizou vários estudos de lugares no hospital, como o corredor e a entrada. Suas saídas eram controladas, o que o deixou com limitações de temas para a pintura. No hospital, Van Gogh tinha acesso a 2 celas, uma onde dormia e outra no térreo onde podia pintar. A obra A Noite Estrelada é a vista do quarto em que dormia, pouco antes do nascer do sol. O pintor não podia concluir suas pinturas nesse quarto, porém tinha carvão e papel, que usava para fazer esboços e posteriormente finalizar suas obras. A respeito do expressionismo. Foi um movimento artístico da vanguarda europeia, que surgiu no início do século XX na Alemanha. Os artistas dessa época buscavam retratar a realidade humana de maneira subjetiva. Era defendido a liberdade individual, o que resultava em obras intensas, que proporcionavam uma profunda reflexão ao espectador, principalmente sobre o momento conturbado da guerra que a sociedade alemã estava enfrentando. Como exemplo, uma obra do artista Edvard Munch, intitulada O Grito, produzida no ano de 1893. A pintura O Grito, de Munch, foi considerada como um dos precursores do expressionismo no mundo. O artista utilizou as cores na tela com um valor simbólico e subjetivo. O uso de cores vibrantes representava e dava forma aos sentimentos como amor, angústia e ciúme, além do uso de expressões patéticas, trágicas e sombrias. Nesta pintura, a figura humana não é apresentada em linhas, e o desenho do céu e da água é feito com linhas sinuosas, que conduzem o olhar do observador até a boca do personagem, que expressa um grito perturbador. A respeito do cubismo. Trata-se de um movimento artístico vanguardista europeu, que surgiu na França no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. Assim como o expressionismo acontecia na Alemanha ao mesmo tempo.
O cubismo foi fundado em Paris, através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Olhe que interessante! Esse movimento se caracterizava pela fragmentação da forma, pois as formas retratadas não se apresentam de apenas um ponto de vista, o que significa que a intencionalidade dos artistas desse período era retratar o mundo como a tridimensionalidade permite perceber. Como exemplo, uma obra do artista Pablo Picasso, intitulado Mulher com Peras. Foi produzido no ano de 1909. Este é um dos vários retratos que Picasso pintou de Fernand Olivier durante o verão de 1909, período que o casal passou na Espanha. Enquanto as peras ao fundo são modeladas em redondo, Picasso reconfigurou radicalmente a cabeça e o busto de Olivier, fragmentando-os em segmentos geométricos. Essa fragmentação de volumes sólidos ofereceu uma alternativa à abordagem tradicional, ilusionista e perspectiva para representar o espaço tridimensional em uma superfície bidimensional, e sugere a direção que o processo de Picasso tomaria no desenvolvimento do cubismo. A respeito do surrealismo. Foi um movimento que, assim como o expressionismo, preocupava-se com a sondagem do mundo interior, a liberação do inconsciente e a valorização do sonho. Esse fascínio pelo que transcende a realidade aproxima os artistas surrealistas das ideias do psicanalista austríaco Sigmund Freud. Esse movimento foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris, no início do século XX, e originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Como exemplo, uma obra do artista Salvador Dalí, intitulado A Persistência da Memória, que foi produzido em 1931. As obras de cunho surrealista dão margem a várias interpretações, já que são carregadas de simbolismos e possuem poucas representações diretas da realidade. A obra Persistência da Memória traz uma mensagem relacionada à temporalidade e à memória. Os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente, ao contrário dos relógios normais que marcam com precisão a passagem dos segundos. Esses relógios de Dalí possuem marcações distintas, pois os seus ponteiros estão derretidos e trazem uma noção distorcida dos segundos. Quando olhamos para os relógios, reconhecemos esse objeto. Porém, ele nos causa estranheza, pois está destituído do seu formato e uso convencionais. Essa estranheza gera uma reflexão sobre o próprio objeto e a sua função. Gianotti, 2009, nos traz uma reflexão quando afirma que a pintura contemporânea lida com uma série de contradições: o desenho e a cor, a figura e a abstração, o futuro e o passado, o pessoal e o impessoal, a capacidade de se expressar plenamente, a liberdade, e os percalços inerentes a toda ação
que pretende se superar a cada momento. A pintura na contemporaneidade. O artista Yves Klein produziu a obra intitulada Antropometria do Período Azul, que foi produzida com pigmento seco e resina sintética sobre papel montado sobre tela no ano de 1960. Conforme a imagem ao lado, pode-se ver como foi feito o processo em que foram utilizados corpos de mulheres para fazer as marcas no papel. O artista Yves Klein preocupava-se mais com a cor e em 1956, durante suas férias em Nice, ele experimentou usar um ligante polimérico para preservar a luminescência e a textura de um pigmento azul ultramarino, o que veio a ser sua fórmula patenteada, conhecida como International Klein Blue, em 1960. Ele foi considerado o precursor da arte contemporânea e conceitual. Jean-Michel Basquiat, com a obra Notary, produzida em grafite no ano de 1983, ficou famoso e ganhou popularidade como grafiteiro e depois como integrante do movimento neo-expressionista. O artista Eduardo Cobra produziu a obra Etnias, também em grafite, no ano 2016. Também como exemplo da técnica do grafite, os gêmeos produziram a obra intitulada Nós Somos Penta, no ano de 2005. A relação entre a arte nas cavernas e o grafite. Vale ressaltar que cada uma dessas manifestações artísticas é parte fundamental, construída historicamente pelo homem e o espaço pelo qual ele pertence. Posto isso, devemos interpretar a relação entre elas, respeitando a mentalidade do período pelo qual foi produzida a arte. Cada uma das manifestações artísticas corresponde a uma especificidade, seu estilo próprio, sendo o grafite uma elaboração urbana e com mensagens diretas aos receptores por letras desconcertantes e imagens impactantes. Por outro lado, a arte rupestre demonstra uma opinião cotidiana, ou seja, demonstram aspectos da civilização pré-histórica nas grutas e cavernas, a partir do intuito simbolicamente relacionado à magia. Seja qual for a intenção deste, o fato é que esta arte perdura atualmente, nos fazendo apreciar com gosto as marcas que foram historicamente herança dos nossos antepassados, que deixaram em sua arte a prova de uma vida, da existência humana. Por fim, a pintura digital. Esta disponibiliza as técnicas tradicionais de pintura para os meios digitais, onde os softwares simulam o comportamento físico dos pincéis, das telas, das tintas e suas misturas. Por ser um método em que expressamos nossa arte através do computador, traz também inúmeras vantagens ao artista. É importante complementar a ideia de pintura, pois há contradições sobre a sua definição, visto que um vasto número de possibilidades e experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital
e a concepção da pintura, que não precisa se limitar à aplicação do pigmento em forma líquida, já que se trata de uma forma digital de pintar. Como exemplo, a arte da Lauren Saint-Onge, sem data. Por fim, na contemporaneidade, uma interpenetração entre o espaço que a pintura inscreve, a princípio delimitado pelo seu suporte, é modificado quando esse suporte é transportado para outros locais, sendo ampliado, portanto, não há limites para a pintura se instaurar. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso, durante o qual foi apresentado o conceito de pintura, os materiais tradicionais da pintura, a evolução da pintura, a pintura na contemporaneidade e outras possibilidades na pintura. Espero que tenha aproveitado essa aula ao máximo, bem como os seus conteúdos. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos! Chegamos ao fim desta aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode assistir a essa aula quantas vezes você precisar. E ainda tem um material de apoio disponível para consulta na plataforma. É importante que você leia todo esse material. Bons estudos e até a próxima aula!